Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Eu queria já que você abrisse a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, parte B. Estamos iniciando o mês de maio, despertando das influências demoníacas. Os irmãos mais antigos da igreja vão se lembrar que em 2016 nós já falamos sobre esse assunto. É um livro muito bom que eu recomendo a sua aquisição para que você leia. Não vendo ele, não ganho nada com isso. Você pode comprar na internet. Chama Cobertura Espiritual, do pastor Carlito Paes. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista São José dos Campos, que agora chama Igreja da Cidade. É um livro muito saudável, fala sobre batalha espiritual, mas com uma linguagem bíblica muito coerente, muito saudável, e que nos ensina algumas ferramentas muito importantes sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre 4 domingos, sobre esse livro. São 4 ministrações, e eu gostaria que você estivesse conosco aí nesses domingos acompanhando. Se você quer comprar o livro, Cobertura Espiritual, pastor Carlito Paes, é uma bênção, você pode lê-lo, é uma leitura muito fácil, e se você ler, você vai entender muita coisa que a gente vai falar aqui, e vai ser muito legal, porque a gente pode trocar muita informação. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, parte B, diz: Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Quando a gente vai falar sobre batalha espiritual, sobre luta do diabo contra a igreja, é muito interessante que existem várias possibilidades de se trabalhar, vários níveis onde você pode se dispor a falar sobre esse assunto. Desde um nível um pouco mais frio, onde brincavam sobre uma certa denominação, uma brincadeira, obviamente, eu não vou citá-la aqui, a denominação, vou citar a brincadeira, onde diziam o seguinte: se um pastor de uma denominação mais avivada, mais pentecostal, chega um demônio, o cara já sai com a rajada de fogo, com aquele grito, sai! E o demônio já sai correndo até com o grito, antes de começar até a unção, né? O cara já vem na pegada que o cara é ninja. Se pega um cara mais moderado, o cara vai falar assim, sai em nome de Jesus. Mas no máximo que ele faz é dar uma subidinha na entonação de voz ali, porque ele quer manter o nível. Se pega um cara mais de boa, mais friozão, ele não vai nem falar sai, ele vai falar assim, olha, se não for incomodar, será que você poderia se retirar para não gerar mais problema para nós? Então tem várias formas de você lidar, estou brincando aqui, mas tentando fazer aqui uma alusão. Tem várias maneiras que você pode se utilizar para lidar com a batalha espiritual. Ou você conversa educadamente com o diabo, ou você tem uma postura, na minha opinião, mais coerente, moderada, onde por toda a sua vida você entende quem é o seu inimigo, o que ele se dispõe a fazer e o que você deve fazer como cristão para vencer as lutas e glorificar o nome de Jesus. Ou também você simplesmente vai para um extremo que para mim é desnecessário, aonde você vai ver demônio em absolutamente tudo. Pastor, mas pode ser que o demônio se coloque em qualquer lugar? Pode, porque ele faz esse tipo de babaquice mesmo. Mas não significa que eu tenha que dar devida importância para isso. Quando nós conhecemos fatores e princípios bíblicos acerca de quem Deus é, quem o diabo é e quem nós somos, batalha espiritual é uma coisa que nós vamos entender que é natural na vida do crente. Porque se Deus é o criador do céu e da terra, se o diabo é o anjo caído que prestava adoração a Deus e de repente se rebela e agora leva uma boa parte dos anjos com ele, se rebelando, virando demônios. Se o ser humano é a coroa da criação de Deus, e nós, a partir daí, passamos então agora a ter a imagem e a semelhança do nosso Criador, e fomos criados para louvar e glorificar o nosso Deus, ponto. O que Deus vai agir nessa história? Vai sempre trabalhar em favor da sua criação,
para abençoar a sua criação. O que a criação faz? Vai lutar contra o pecado e contra a queda que teve lá no início, para se aproximar cada vez mais do seu Criador. E o que o diabo faz no meio desse caminho? Vai fazer de todas as formas para que a vida do ser humano seja uma desgraça e para que as pessoas não se aproximem do Criador. Basicamente, meus irmãos, é isso. Pastor, mas e tudo aquelas coisas que o povo escreve e tal? Aí é o seguinte: ou você decide por princípios a entender o que o inimigo está tentando fazer com a tua vida e busca discernimento espiritual para entender e trabalhar isso de uma forma muito profunda e receber do Espírito Santo uma orientação para que você possa se comportar de forma coerente como Deus espera de cada um de nós. Ou você vai ignorar totalmente o diabo, ou tudo vira diabo na sua vida. Já viu gente assim? Não. Diabo não existe para nada. Tudo é o diabo. As duas posições estão erradas. Porque nem tudo é o diabo, mas algumas coisas é o diabo. Eu ouvi um pastor pregando esses dias dizendo que o diabo está quase perdendo emprego, porque o povo de Deus está de brincadeira, está fazendo coisa pior que o diabo. Tem hora que ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que isso não fui eu, isso aí foi ele. Foi ou não? Eu posso até ter dado uma sugestãozinha, tá, mas foi ele. Então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. E eu gosto dessa ideia de equilíbrio, essa ideia de entender um bom senso, porque a Bíblia diz que nós temos que ter um espírito de moderação. Eu conheci um irmão lá em São Paulo que era muito engraçada a postura dele. Um tempo ele se afastou da igreja, então estava tudo errado. A igreja não presta, a igreja é ruim, o pastor não me ama, o irmão não me tratou bem, aconteceu assim, assim, assado, tal. Aí a gente ia, visitava ele, conversou, tal. Aí passou um tempo, ele ficou uns 2 anos sem aparecer na igreja, lá em São Paulo. Aí um dia, o cara voltou. Irmãos, estou de volta, voltou no culto lá, pediu o pastor para pedir perdão para a igreja. Irmãos, olha, me perdoe, eu me afastei e tal. Estou de volta para tudo que precisar. Eu estou agora com tudo, tal. Beleza. Chegou no pastor na outra semana e falou: pastor, ó, Deus falou comigo. Eu vou ser o seu secretário executivo. Gente, isso é sério, tá? Isso aconteceu, não é piada. E não é ilustração de mensagem. Faz assim, pastor, você está muito sobrecarregado. Tudo que for bucha que o povo te procurar, manda em mim. Isso meu pastor me contando lá em São Paulo. Eu rachava de rir, eu quase rolava de rir. Eu faço um filtro. O que for mais leve, pastor, eu passo para você. O que for pior, eu seguro, pastor. Porque Deus me trouxe para cá para fazer isso agora. E eu adorava as respostas do pastor Silvio. Vamos orar por isso, irmão. Até falei para os novos membros hoje, eu aprendi com ele. Vamos orar por isso. Quando ele falava vamos orar por isso, daqui uns 40 anos talvez ele dava alguma resposta sobre o assunto. Que era para dizer que você está falando uma baita de uma besteira e eu não vou nem perder meu tempo para falar isso. Ele dizia vamos orar, ele era mais educado. Normalmente eu acabo dizendo: irmão, não tem nada a ver com o que você falou, mas essa história do vamos orar parece que é mais bonitinho. Aí o que acontece? Deu acho que uns 4, 5 meses, meu. Esse cara debandou de novo, foi embora, desviou e ficou um fiasco na vida cristã dele. Aí você diz assim: pastor, o que isso tem a ver? Essas oscilações de fé, de convicção, elas são muito perigosas. Elas são nocivas para nós, porque se em 5 minutos eu estou no céu, estou vendo anjo subindo e descendo nesse altar, fogo correndo, labareda batendo, e agora é o Espírito Santo. Na outra semana, eu não quero ver nem anjo pintado, porque eu estou com raiva de Deus e o mundo. Meus irmãos, eu não vou dizer que Deus não aguenta isso, porque Deus é Deus. Mas Ele não quer aguentar esse tipo de coisa. Entenda onde eu quero chegar, para não desconstruir nem a onisciência, nem a onipotência do nosso Deus. E nem a misericórdia e a compaixão dele. Ele não quer esse tipo de comportamento do crente.
Você não pode oscilar entre o céu e o inferno em 5 minutos. Você tem que ter cabeça no lugar. Por quê? Porque isso se chama maturidade cristã dentro de um contexto de batalha espiritual. Tem dia que o diabo vai dar uma chacoalhada na gente, vai aprontar uns negócios, vai fazer acontecer. Tem dia que vai estar tudo sossegado. Como que você lida com o dia mau e com o dia tranquilo? Com discernimento, com equilíbrio. Se você segue para qualquer um dos extremos, você nunca consegue chegar a um ponto de equilíbrio satisfatório. E tem um fato: ninguém gosta de uma casa que vive na escuridão. Quem aqui já teve que lidar algum dia quando, sei lá, a CPFL está fazendo manutenção na casa e fica tudo apagado? Já passaram por isso alguma vez na vida? Ou quando é um apagão mesmo, né, que quase não acontece no Brasil, tudo apagado. É gostoso? O que a gente gosta normalmente? A casa acesa, iluminada. Por quê? Porque o ser humano não foi criado para viver na sombra. Nós não fomos criados para a escuridão. Nós fomos criados para viver na luz. E é interessante que dentro do conceito de batalha espiritual, nós precisamos entender que o ser humano ele sempre vive na busca da luminosidade. Ou seja, ninguém gosta de viver na obscuridade, no incerto, naquilo que é perigoso. Nós gostamos de ter uma sensação de segurança. E você só tem segurança aonde você consegue ver o que está à sua volta. Obviamente que eu não estou falando em cuidado divino, são outros detalhes. Eu estou falando agora no aspecto humano. O que a Bíblia diz lá no Salmo 119 sobre iluminação? Quem sabe me dizer? Vai ganhar a picanha suína e quem vai pagar é o Ezequias. Então vai. Deus vai te usar, irmão. É assim mesmo. O que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai pagar a picanha suína para o Gilberto, Ezequias. Deus te abençoe. Você viu que eu vou vender umas 40 picanhas hoje, só aqui. Respondam mesmo, irmãos, fiquem à vontade. Aí o que acontece? O que acontece? Se a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos, significa que sem iluminação eu estou andando de maneira cega. E nesse sentido humano, andar às cegas significa estar a ponto de tropeçar a qualquer segundo da vida que nós vivemos. E isso não é saudável. Quem gosta de andar com medo aqui? Quem gosta de andar com medo de cair, de se machucar? Ninguém. Por quê? Você vive totalmente tenso, apreensivo, você nunca sabe o que vai acontecer. E não é a ideia de te tornar vigilante isso. Porque vigilância significa que apesar de eu conhecer o meu caminho, eu preciso estar atento a todos os percalços que possam surgir. Isso é vigilância. O contrário não. O contrário é incerteza, insegurança, falta de perspectiva. E nós temos que viver exatamente dentro desse contexto. Nós precisamos conhecer o que está à nossa volta. E a luz de Deus, ela vem exatamente para iluminar a nossa volta, a nossa própria vida, para que nós possamos enxergar o mundo espiritual e travar batalhas que nós temos consciência que em Cristo Jesus, certamente nós venceremos. Uma casa cheia de escuridão nos lembra incômodo, sujeira, frieza, lugar onde a gente não deseja ficar. Alguém gosta de ficar em casa suja? Principalmente as mulheres. O que a mulher já fala quando está meio sujo e está para vir visita? Jesus amado, gente, ajeita tudo isso aqui que está um caos. O homem olha e fala, mas não está tudo certo? Não é assim, Rildo? Não é assim, Edson? Mas está tudo certo. Tá nada, olha assim, ó. Aí a Paula Cristina olha, não, é assim. Tá vendo, isso aqui está fora. Eu estou usando o nome deles para não usar o meio da Márcia, que normalmente em casa é assim. Fala, Márcia, mas está tudo em ordem. Tá nada, olha a almofada. Olha, tem que passar um pano, tem que fazer assim. E eu estou olhando, eu não estou vendo nada. E ela está vendo a casa de ponta cabeça. E eu estou olhando e falo, mas está tudo normal. Meu Deus, o que está acontecendo? É assim, o homem e a mulher têm uma percepção totalmente diferente um do outro. Para essa questão do lar, né, de quando está chegando uma visita. E a mulher está extremamente preocupada. Tudo tem que estar organizado em ordem, para que quando a visita chegue, está tudo bem.
E essa percepção ela é válida dentro do contexto da batalha espiritual. Nós precisamos ter uma preocupação de que tudo esteja em ordem, bem arrumado, para que o nosso adversário, no meio da bagunça, da sujeira, da escuridão, não venha a habitar e fazer aquilo que ele deseja para trazer destruição para a nossa vida. Então, nesse sentido, todos nós precisamos ter o olhar feminino da nossa casa, da nossa vida. Nós precisamos nos preocupar em olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta e saber identificar pontos em que alguma limpeza, algum conserto, alguma coisa precisa ser feito. E eu quero deixar para você aqui o tema da reflexão, uma pergunta: uma casa cheia de luz ou trevas? Nós precisamos fazer uma avaliação. Casa, aqui, nós podemos fazer duas observações. A primeira, a nossa família, o nosso lar, onde nós vivemos. E a segunda observação, nós mesmos, como casa do Espírito Santo, como templo do Espírito Santo, como que nós estamos diante de Deus. E eu quero trazer aqui alguns pensamentos bem práticos para a gente conversar nessa manhã. E depois nós vamos ter um tempo de oração. O Senhor ministrou uma palavra muito especial no meu coração essa madrugada, e eu quero orar por você nessa manhã. Eu creio que vai ter algo especial de Deus acontecendo na sua vida. Em primeiro lugar, Deus será a luz da sua casa. Talvez você não entenda bem essa afirmação numa primeira leitura, ou não entenda o que ela possa significar, mas isso é uma palavra profética para a sua vida. Em que sentido? Se você conhece a Jesus, você precisa entender que Deus deseja ser a luz da sua casa. Deus deseja iluminar a sua casa em todo o tempo. E por que que Deus deseja fazer isso? Olha o que diz 1 João capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Partindo dessa perspectiva, se em Deus não há trevas, e se nós estamos em Cristo, e somos uma nova criatura, convertemos os nossos maus caminhos, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas, então sabemos que somos templo do Espírito Santo a partir de uma entrega verdadeira do nosso coração a Jesus. E se o Espírito Santo então habita em nós, e a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma, então se a minha vida como cristão não resplandece luz, então eu preciso avaliar o que está acontecendo com a minha vida. E eu digo que é uma palavra profética, porque nossa família, cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Se você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida não é cantar na igreja. O propósito de Deus para a sua vida não é pregar num púlpito. O propósito de Deus para a sua vida não é ficar na porta da igreja. O propósito de Deus para a sua vida não é você dar aula numa escola bíblica dominical, ou você dar aula num culto infantil. O propósito de Deus não é você filmar, ou você ficar na mesa de som no computador da igreja. O propósito de Deus não é você ficar frequentando uma igreja. Isso tudo você faz porque é uma reação natural das coisas dentro da vida cristã. E um monte de gente se afasta da igreja, se desvia dos caminhos do Senhor, porque faz disso a essência da sua vida cristã. E o único propósito que existe da parte de Deus para o ser humano é que o ser humano se volte ao Criador para glorificar e adorar ao seu nome em todo o tempo. O resto é tudo circunstância. Pastor, mas é errado eu cantar na igreja? É errado eu pregar? É errado ficar na porta? Eu não preciso nem responder. Eu estou dizendo que é errado você fazer disso a razão da tua adoração. Ah, se eu não tiver um cargo eu me desvio. Na verdade você já está desviado faz tempo. Faz tempo, hein, Madá, não é não? Porque Jesus não morreu na cruz para te dar uma função. Ele morreu na cruz para te dar um propósito de vida. Você estava morto nos seus delitos e pecados,
E agora, através da cruz de Jesus Cristo, você pode voltar a adorar a Deus em espírito e em verdade, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a você mesmo. Em Cristo agora você pode fazer todas essas coisas. Antes você não podia. Ah, pastor, mas eu fazia muita coisa legal. Verdade, o mundo inteiro faz. A ONU faz coisas legais. A Unicef faz coisas legais. A Cruz Vermelha faz coisas legais. Qualquer pessoa pode fazer uma coisa legal. Agora, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo, só pode fazer quem conheceu o amor de Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por isso eu volto a dizer para você que é uma palavra profética: Deus vai ser a luz da sua casa. Ele deseja ser a luz da tua casa. Ele deseja iluminar os teus passos, iluminar os teus caminhos, ser o Senhor que conduz a tua vida em todas as coisas. Segundo lugar, as trevas existem e querem entrar na sua casa. Isso é um fato. Aonde nós vemos isso? No próprio propósito de vida, de existência do diabo, após a sua queda. O que Jesus diz em João 10:10? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu disse que a palavra anterior era profética, por quê? Porque na sequência desse versículo 10, o que Jesus diz? Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Se a vida de Jesus está em você, ele se torna a luz da sua casa. Agora, um alerta, uma atenção que você e eu precisamos ter, que é o segundo pensamento: as trevas existem. E Jesus declara isso, porque quando ele diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, ele já está dizendo que o diabo está aqui e não está de brincadeira. Ah, mas o que fazer com as trevas? Eu já vi uma vez um pastor, xarope de tudo, desafiando o diabo. Sei lá se o cara é pastor também, ele se diz pastor, né? Se dizer, fazer e ser são três coisas muito distintas, mas vamos pensar na ideia de que ele declara fazer algumas coisas em nome de Deus. Então, ele disse uma vez: eu desafio o diabo, ele pode vir contra mim porque ele não pode nada, porque eu sou consagrado a Deus, eu sou forte, não sei o que. Eu só ouvi a pregação do cara na televisão. Eu falei: esse cara tá maluco, porque ou ele já trabalha com o capeta e só está travestido de crente, pode acontecer também, ou ele está maluco, o capeta vai dar uma voadora nele e ele vai cair. Peraí, pastor, o cara é crente, o cara é pastor, como o diabo vai derrubar ele? Meu irmão, só tenta lutar com as trevas sozinho, e você vai ver o que acontece. Só tenta. Sabe quando que você vai conseguir vencer as trevas sozinho? Nunca. Porque o diabo é mais forte que a gente. Sozinho, o máximo que a gente consegue é ali na sorveteria do Alex e pegar um sorvete ali. É o máximo. Ir no mercado, ir trabalhar, pegar o carro, dirigir por aí. Isso aí você faz sozinho. Com o diabo, meu irmão, a única arma que o crente tem é um nome que está acima de todo nome no céu e na terra, aonde todo joelho se dobra, aonde toda língua confessa. Você quer ver o diabo estremecer em qualquer momento da vida? É quando você fala assim: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai da minha casa. Meu irmão, o diabo tem que sair. Aí você pode falar até como o cara mais educadinho, você pode falar no meio, e você pode dar a rajada de 1000 graus de puro fogo santo e poder. Não importa o jeito que você vai falar, a questão está no nome. Se você tiver Jesus como Senhor da sua vida, e se no nome de Jesus você ordenar ao seu adversário que ele saia, não tem que falar 10 vezes, é uma vez só. Eu vejo crente expulsando demônio falando 55 vezes para o demônio sair. Tem alguma coisa errada. Não, pastor, mas é que esse tipo o quê?
Quando eu vi Jesus expulsar demônio na Bíblia, era uma vez só que ele falava: sai, acabou. Ah, pastor, mas é que a gente não é Jesus, mas ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores, então tem alguma coisa errada. Eu tenho o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo não me ensinaria o que deveria ser dito. Ah, não, é que tem uns esquemas, pastor, aí começa os misticismo gospel, né? As bruxaria evangélica. Não, é porque daí, você sabe que tem isso aí, né? É que você tem que fazer assim, porque daí o demônio... Não tem que fazer nada. Se a tua vida é consagrada a Deus, se você falar no nome de Jesus, o capeta tem que ir embora e acabou, não tem conversa. Para de crendice. Essas crendices eu tinha lá na macumba quando eu ia com a minha família lá. Ah, não, você faz um negocinho assim, ó, só falta falar, põe um carvãozinho atrás da porta que aí o demônio barra. Toma um banhozinho de arruda, que aí você dá uma limpada. Toma um banho de sais, irmão, para você dar uma aliviada no estresse espiritual, porque o diabo está... Ah, vai ler a Bíblia, sem vergonha, porque eu não tenho mais nada a dizer além disso. Porque Jesus só ensinou uma coisa: em meu nome vocês pegarão em serpentes e elas não te farão nada, vocês expulsarão demônios, vocês curarão enfermos. Jesus disse isso. E Jesus ensinou um outro negócio fenomenal. Quando nós oramos, nós temos só um jeito de orar. Jesus falou: vocês orarão ao meu Pai em meu nome, e vocês pedirão e vos será concedido. Só. Oramos ao Pai em nome do Filho, porque foi o Filho que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e o sangue dele nos sela para uma nova aliança, para um novo pacto. E no nome desse Filho de Deus Todo-Poderoso, é que nós podemos ordenar as trevas, e elas têm que se submeter. Não se tornam nossas escravas, elas se submetem ao nome que nós nos utilizamos dentro da batalha espiritual. O diabo age na teologia do medo. Eu já falei isso há um tempo atrás aqui. Aqui não acontece tanto, acontece menos. Em Botucatu tinha uns poltergeists que aconteciam dentro da igreja. Então às vezes eu estava lá orando, e na Água Rasa de São Paulo também. Às vezes eu estava orando na igreja lá em São Paulo, eu comecei a sentir um negócio estranho, umas risadas horríveis ouvindo, os demônios estavam ali perturbando, e eu comecei a repreender. Era tudo bancão de madeira, começou chacoalhar, tudo dentro da igreja, eu estava sozinho lá. A maravilha. Pensa se eu não estava morrendo de medo. Novinho na igreja, tinha um ano que eu estava lá na igreja. Mas eu falei assim: em nome de Jesus, vocês vão embora daqui. Morrendo de medo, mas falei com confiança. Eu estava com medo do negócio, mas eu conhecia Jesus e confiava nele. Eu falei: Jesus, o senhor sabe que eu ainda tenho um problema com esse negócio de ficar sozinho, mas manda esses caras embora. E os bichos foram. Acabou. Parou de bater janela, e batia, meus irmãos, o negócio era cruel. Os bancão batendo, parou. Em Botucatu era mais legal. Você estava orando do nada, de repente uma fileira dessa de cadeira, porque aqui eu acho que não corre tanto porque é concreto, não tem piso, acho que é isso. O demônio tem mais trabalho para fazer correr, porque ela é mais abrasivo aqui, o chão, ele é mais complicado, deve ser isso. Lá já tinha piso no chão, então você começava a orar, de repente do nada assim, umas 4, 5 cadeiras, começava a correr para o lado. Alguém já vai assim dizer: Jesus, misericórdia. Não existe. O capeta faz a teologia do medo. Mas sabe o que é mais engraçado? Se ele fizer isso aí, você fala assim: que mais? Você não pode me tocar? Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu tenho o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Você vai balançar mais cadeirinha? Você vai fazer luz acender e apagar? Você se tornou uma árvore de Natal, Satanás, agora? Que mais que você vai fazer? Que mais que você pode fazer? Porque você não pode fazer nada além do que Deus já permitiu que você faça. Então vai lá, tenta a sorte. Eu sou de Deus, eu pertenço a Ele. Você só vai fazer, e a Bíblia diz isso, você só vai encostar em mim se Deus deixar. Então você quer chacoalhar uma cadeira? Você quer fazer um assovio? Quer dar uma arrepiadinha? Quer fazer? Tá bom. Que mais? Isso não muda a minha salvação. Isso não muda a minha convicção como cristão de que eu sou filho de Deus e que eu recebi poder do alto para ser uma testemunha de Jesus. Então isso não pode ser mais forte ou poderoso do que a vida de Deus em mim. E por isso que no início da mensagem eu citei, quando a gente demoniza tudo. Aí eu vou ter que ungir o banner da igreja porque tem um chapéu ali no construtor
Ai, tem alguma coisa errada com esse banner ali. Ah, o relógio. Gente, relógio de igreja é um mistério, né? Esses aí não tem que ungir. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa mesmo, porque é pilha. É só você ir na padaria, comprar pilha boa. Tendenciosamente ele vai durar mais tempo. E não é o diabo que faz o relógio parar. Até porque o único na Bíblia que fez um dia o sol parar foi Deus. Quando Josué orou e por um dia inteiro Israel vivenciou uma das maiores experiências da história da humanidade. Só. Então o diabo não para tempo. O máximo que acontece é ele se utilizar de uma pilha meio sem vergonha que a gente às vezes compra recarregável, e ela já está tão gasta, chega uma hora que ela vai parar. E é isso que acontece. A teologia do medo vem para causar pânico na gente. Ah, eu ouvi passos em casa. Ora e repreende. Ah, mas eu vi um vulto. Manda o vulto embora. Tem que orar mesmo, óbvio, claro. Se ele está lá, ele veio para te perturbar. Você tem que mandar embora. Quando eu fui para a igreja, meus pais lembram, lá no apartamento que a gente morava. Era uma alegria. Um dia o meu irmão que não era crente entrou na cozinha, a cafeteira voou de um lado para o outro assim. Uhul! Aí minha mãe falou, Rubinho, a cafeteira voou. Falei, que legal. Tem que orar. Tem que mandar embora o bicho. O diabo pode fazer isso? Pode. Se Deus deixar, ele pode. Mas o que isso vai mudar na tua vida? Deveria fazer com que você buscasse mais a Deus, talvez. Deveria fazer com que você criasse mais consciência e adquirir autoridade espiritual para exercer essa autoridade sobre as trevas. Eu já tive muito medo de ficar sozinho, de escuro, porque o diabo age nas percepções cognitivas que nós temos, na nossa questão sensorial. Ninguém gosta de escuro. De dia, pastor, é que o diabo não vem na igreja Pedra Viva porque o culto é de manhã. Se fosse à noite ele vinha mais. Não é, a gente sente mais coisa diferente quando está tudo escuro. Porque Jesus disse, vocês são do dia, vocês não são da noite. O ser humano, como eu disse no início, não foi criado para viver na escuridão. Então eu tinha medo. Aí você fecha tudo, fica brincando, vem aqui na igreja durante o dia, Camila, às vezes você acha que vai embora, ou eu, vem aqui. Aí você começa a escutar uns estralos, tlá, tlá, tlá. Meu Deus, é o diabo. Não, meu filho, isso é inversão térmica, porque essa telha tem isopor no meio e ela se dilata. Tem resposta científica para esse barulho. O demônio não está, o chaparral, ou sei lá quem, ele não está andando e sambando no telhado da igreja. Ele pode até estar dentro da igreja, até do meu lado aqui, se for o caso. É o máximo que ele vai fazer. Ele não pode me tomar, ele não pode me tocar, ele não pode fazer isso. Então a gente tem que criar uma maturidade de entender a existência das trevas, mas não tornar tudo isso também o foco da nossa vida cristã. Por quê? Porque senão a gente não avança. Se Jesus já disse o que o diabo vem fazer, e ele já disse o que ele quer fazer, o que nós fazemos então com isso? A presença das trevas, ela é conhecida na palavra de Deus como o reino de Satanás. Seu domínio e governo e atuação juntamente com seus demônios. Esse reino do mal se manifesta nos mais distintos segmentos da sociedade do mundo. Agora sim, tem coisa que é muito espiritual mesmo e não é humana? Lógico que tem. Eu não estou aqui desfazendo de experiências que a gente pode vivenciar na nossa vida cristã. Inclusive eu vou dizer para você, essas experiências existem, mas você tem que saber o que fazer com elas. Se as experiências se tornarem a única razão do seu viver, querido, eu sinto muito, mas você está fadado a viver uma vida cristã vazia, a viver uma vida cristã sem sentido. Porque você entendendo quem é Jesus e o que Ele fez por você, a sua vida tem que ser diferente, o seu comportamento tem que ser diferente. Quais são as consequências do reino das trevas dentro de um lar? Primeiro, angústia. Se Jesus vem da vida abundante, uma pessoa angustiada está sendo influenciada pelas trevas. Pastor, mas como assim? Verdade. A opressão pode estar sendo tão forte sobre a nossa vida que a gente se sente angustiado. Eu fico angustiado, eu acho que você também fica de vez em quando. São sentimentos que não vão nos definir no nosso caráter ou na nossa vivência cristã, nos ajudam a identificar
o tipo de realidade que possa estar à nossa volta e o tipo de adversário que está contra nós. Opressão. Quem aqui já esteve em casa orando e começou a sentir um aperto, não consegue orar direito, fica se sentindo mal, uma coisa estranha? Só quando o Deus dá graça mesmo e o nome de Jesus é declarado, aquele mal sai. Tem pessoas que compartilham isso conosco. Desesperança. Aí já tem a ver um pouco com o comportamento cristão. Por quê? Porque se eu acredito em Jesus, e o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 5, que a tribulação traz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. Se eu estou desesperançoso, significa que as tribulações, ao invés de produzirem em mim um coração perseverante e que me molda a ter um caráter aprovado, na realidade estão me desesperando. Ou seja, diante das tribulações a minha confiança em Deus inexiste, então eu passo a tentar lidar com as frustrações e com os problemas a partir da minha própria força. E quando isso acontece, eu me torno alguém desesperançoso, porque como eu já disse antes, sem Deus nós estamos mal na foto, a gente não consegue avançar. Desânimo, medo, violência doméstica, abusos físicos e emocionais, tantos fatores que podem desenhar uma influência fortíssima das trevas dentro da nossa vida, da nossa casa. O que fazer com isso? Terceiro lugar e último. Eu quero te falar agora sobre uma promessa. Falamos de uma palavra profética. Falamos de um alerta a todos. Palavra profética. Deus quer ser a luz da sua casa. Alerta, as trevas existem e nós precisamos saber o que acontece em torno delas. Promessa, a vida com Jesus te garante a vitória na sua casa. A única pessoa que pode te dar vitória é Jesus. E aí nós vamos para a pregação dos mais antigos. Lembra daqueles corinhos mais antigos? Quem vai ressuscitar aí alguns aí, né? Mas o teu sangue garante vitória. Ó, esse é daqueles lá de trás, hein? Eu fui comprado por um preço muito grande, e esse preço foi o sangue de Jesus. A gente cantava isso antigamente, que o sangue de Jesus, ele é suficiente, ele nos purifica de todo pecado, e esse sangue é que levou a maldição, a cédula escrita da dívida do pecado, na cruz. E agora o que nós podemos fazer? Nós podemos viver com uma promessa. Foi uma das coisas que Deus falou ao meu coração nessa madrugada. Existe uma promessa clara da parte de Deus na sua palavra para cada um de nós, e ela está lá em 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eis aqui uma promessa que você precisa ter no seu coração: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, o sangue dele te limpa de todo pecado, e a partir do momento que você conhece a Jesus, Ele é maior do que as trevas que estavam à sua volta, porque antes você vivia escravo do pecado, você vivia em trevas, mas irrompeu a grande luz, e a luz do mundo que é Jesus Cristo deseja conceder a vitória espiritual sobre a tua casa, deseja mudar a tua história. O que veio ao meu coração durante esses dias, eu não estou falando apenas aqui da Pedra Viva, nos últimos meses, ontem um pastor me ligou lá de São Paulo, e a gente conversando, eu fiz essa pergunta a ele, ele me disse exatamente a mesma sensação que eu estava sentindo e que alguns outros pastores também. Vocês concordam comigo que parece que esses 4 primeiros meses do ano passaram numa velocidade
tão grande que nós nem vimos passar as coisas. Vocês viram o tanto de coisa que nós deixamos de fazer para Deus, provavelmente, nesse período? Mas vocês viram o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer para nós mesmos nesse período? Estou te pondo numa encruzilhada aí, mas é para você pensar mesmo. Para mim e para você pensarmos. A gente fez tanta coisa por nós e pelos outros, mas não pelos outros no sentido de ir lá e ajudar alguém que está precisando. Estou falando de tudo que a gente tem desejo de fazer e que a gente faz. A maior parte das coisas que a gente planejou humanamente para nós mesmos e no convívio com as pessoas, nós realizamos. Te pergunto, você conseguiu fazer tudo que Deus gostaria que você fizesse nesses primeiros 4 meses do ano? Ah, pastor, é que não deu, porque a gente foi muito corrido, né? Mas o que você queria fazer para você, você fez, né? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos dando mais importância para a nossa própria vida, para os nossos afazeres, para os nossos desejos, do que para Jesus. Eu não estou falando só de frequentar culto, tá, gente? Talvez essa seria a última coisa da lista. Falando do resto, pregar o evangelho para as pessoas através da nossa vida, ser uma testemunha fiel de Jesus, orar mais, ler mais a Bíblia. Nós estamos fazendo todo o resto, mas o fácil, entendam bem a palavra fácil, não é prejudicial aqui a colocação. O que deveria ser simples e o básico da nossa vida cristã, isso sim a gente não faz. Aí eu posso dar um diagnóstico aí de como é que nós estamos? Deprimidos, sobrecarregados, cansados, estressados, impacientes. Pastor, mas você está falando que a igreja está assim? Tá. E o pastor que me ligou ontem, eu perguntei, o teu povo está assim também? Ele falou, tá. E eu conversando com outro pastor outro dia de outra cidade, falei, como é que tá as coisas? O povo está assim? Ele falou, tá. E eu falei, então tá tudo assim. E como é que a gente muda isso? A gente muda vivendo a promessa de Deus. Parando de querer viver conforme os nossos próprios conceitos, porque eu não concordo, porque eu sou cheio de opinião, porque eu sei tudo, porque da minha vida cuido eu, tá? Dá licença. E eu não sei o quão fútil que eu já me tornei na minha vida cristã. Nem Deus eu sei quem é mais na minha vida. Mas eu sei o que todo mundo fala, quem é o quê, que eu sou muito bom, e que eu quero organizar N coisas, e que minha vida é maravilhosa, e que eu vivo um baita de um vazio, mentindo para mim mesmo e para os outros, mas contanto que todos olhem no meu Facebook, na minha rede social, que eu sou a pessoa mais especial da face da terra, e eu não passo de um vazio existencial. Estou mentindo, gente boa? Fala para mim, se eu estiver viajando, se eu estiver precisando de internação, pode falar que eu estou doido para alguém me corrigir, porque é isso que eu tenho visto no nosso meio. Jesus dando uma baita promessa de vida para nós, e a gente vivendo na morte, a gente vivendo tudo de pior, dando ouvido para os outros. Jesus quer ser Senhor da tua casa. A vida com Cristo te dá vitória. Mas o tanto de derrota que às vezes você está vivendo tem a ver com a tua miséria humana, com o teu egoísmo, com a tua mesquinhez, com tudo que você tem buscado fazer só para você mesmo, só para ganhar mais dinheiro, só para ter promoção no teu trabalho, só para crescer na tua vida, só para construir mais, só para crescer mais. E aí está todo mundo batendo palma para você, o mundo está te aplaudindo, e Deus está dizendo para você, louco, amanhã pedirei a tua alma, e o que você vai ter para me entregar? Porque foi isso que Jesus disse para o cara que estava alucinado com tudo que o mundo estava dando para ele. Ah, pastor, mas é Deus que está me dando. Um irmão esses dias conversou comigo e falou um negócio que eu falei para ele, eu não me lembrava mais, mas ele me disse,
Nem tudo que aparece na tua porta é de Deus. Só é de Deus se não te afastar da palavra dele. Só é de Deus se te tornar mais espiritual. Só é de Deus se transformar a tua vida para melhor. Só é de Deus se fizer de você cada vez mais uma pessoa que está glorificando o nome dele por todos os dias da sua vida. Se não for nada disso, não é de Deus, é do diabo, é seu mesmo. Você queria, você desejou e o diabo te deu, e agora você não sabe o que fazer com isso. Quer um conselho? Jesus disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e então me siga. Meu irmão, se você não está disposto a seguir Jesus, entende que vir na igreja é uma perda de tempo para você e para mim? Se a gente fizer assim, se a gente vier na igreja só para ver coisa errada, se a gente vem na igreja só para reclamar da vida, se a gente vem na igreja só para murmurar, em vez da gente vir à igreja para agradecer, porque um dia Jesus na cruz me tornou a igreja. Porque isso é muitas vezes o que a gente menos tem feito. Nós somos igreja. Nós somos comprados, eu vou falar pela quinta vez hoje talvez. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Isso deveria ser suficiente. A igreja não vibra mais. Eu não estou falando de aplauso e show pirotécnico não, gente. Cadê a vibração do povo de Deus? Cadê a alegria dos crentes? Sabe por que não tem? Porque todo o resto está tomando tempo de vocês todo dia, toda hora, o tempo inteiro. O WhatsApp, o Facebook, na hora do culto a galera está na internet. Não vem no culto, mas foi numa festa. Não vem na casa de Deus orar, mas estava falando mal dos outros na casa dos outros. Vive uma vida vazia, fútil, fraca, absurda, diabólica. E entenda, por que a minha vida está sem sentido? Por que eu não sinto alegria no meu coração? Porque Deus vai começar a amassar você, até você tomar vergonha na sua cara. E eu sei que tem gente que não gosta dessa linguagem minha, que ela é meio pesada, mas é a verdade. Tome vergonha nessa sua cara de pau, que você faz muito tempo que tem, que vive uma vida cristã de conto de fada. Vem na igreja e vive uma vida de mundano lá fora. Para com isso, porque você tem uma promessa tão grande para viver e está jogando a sua promessa na lata do lixo para viver essas porcarias que o mundo te oferece. Não concordo, problema seu, azar seu. Vá viver a vida que você quer, mas pare de ser um solo improdutivo no reino de Deus. Até quando você vai inutilizar o solo que Deus deu para você? A promessa que Ele te deu. Para terminar o culto depois você vai juntar com alguém? Não concordo com o que o pastor falou. Meu irmão, se você concorda ou não concorda, é um direito seu. Mas eu estou dormindo, eu não sei se você consegue depois. Normalmente você fica lá reclamando, murmurando. A Bíblia diz que murmuração é comparado a pecado de feitiçaria, tá? Só para te avisar. Você que gosta de murmurar, de reclamar, você está sendo comparado diante de Deus a um feiticeiro. E a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E me corrija biblicamente. Desafio você a pegar a palavra de Deus e ler. Não é falar os teus achismos, as suas filosofias bestas aí que você fica falando. Teologia de Facebook. Vem com a palavra de Deus e me mostra que eu estou errado. Desafio você. Sabe o que eu vou te provar? E eu nem tenho intenção disso, mas só para você entender o que eu quero dizer, que você precisa mudar, porque Deus quer fazer tanta coisa linda na tua vida, e você vive fazendo rodeio. Fica lá, igual às vezes o gato lá, correndo, você amarra o sino no rabo do gato, e ele fica correndo em volta, para tentar pegar e não vai conseguir nunca. E às vezes a gente está assim. E nós temos promessas lindas de Deus. Nós temos coisas maravilhosas para viver. O Senhor ministrou no meu coração nessa madrugada que Ele quer transformar o coração do povo, fazer o povo vibrar mais uma vez, fazer as coisas serem diferentes. Agora, para você sentir a presença de Deus, eu preciso começar aqui a sair voando, falar em língua estranha e dizer assim diz o Senhor, porque é isso. Meu irmão, acorda para um novo tempo com Deus. Porque Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer você viver uma novidade de vida. E é só você tomar uma decisão de desprender de tudo.
E às vezes você está tão aprisionado a você mesmo, ao que as pessoas vão pensar a teu respeito. E Jesus falou: vinde a mim. Ele me deixou esse texto ontem à tarde, eu estava pensando sobre a mensagem, e ele me fez lembrar: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. A igreja dos dias atuais está sobrecarregada pelo pecado, está imunda. E o que a gente faz? Nós precisamos reagir, meus irmãos. Foi essa a palavra que Deus me deu. Nós temos que reagir, nós temos que parar, sair da nossa zona de conforto e avançar mais uma milha. Você já fez muito para Jesus? Então faça o dobro do que você já fez. Você já orou? Ore o dobro. Você já trabalhou? Trabalhe o dobro para Ele. Você já pregou? Pregue o dobro. Você já jejuou? Jejue o dobro. Porque quer saber do que mais, para eu concluir aqui minha mensagem? Hoje, nem o que você diz que já fez, você faz mais. Porque se fizesse, a igreja de Jesus no Brasil não estava essa bagunça que está. O evangelho está crescendo e a corrupção só aumenta. Tem alguma coisa errada. Os evangélicos estão crescendo nos cargos de liderança do governo. E a saúde, a educação e a segurança pública continuam um caos. Para mim tem alguma coisa que não encaixa. Se eu sou luz do mundo e sal da terra e eu vou para uma posição de autoridade, eu tenho que promover a mudança da vida das pessoas para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida. Agora, o povo de Deus supostamente está assumindo um monte de posição e o país continua andando para trás. Para mim tem alguma coisa muito errada. Porque o evangelho está ineficaz através dos crentes. Ele não é ineficaz, a palavra de Deus é a mesma, mas quando ela é transmitida através da nossa vida, se nós não estivermos com o nosso coração totalmente aberto, limpo, para que Deus se manifeste em nós e através de nós, então o nosso evangelho vai ser um evangelho fraco, vai ser um Jesus que não muda ninguém, vai ser um Jesus que não pode fazer nada de diferente, e não é isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é absoluto, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, e Ele habita em nós, Ele é o nosso amigo. Ele nos fez uma promessa de estar ao nosso lado todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Nós podemos viver com a maior promessa na nossa vida, ou podemos viver uma vida totalmente desesperançosa. É uma decisão que nós temos que tomar. E eu tomei uma decisão. Eu quero viver com essa promessa. Eu não quero viver escutando choro, lamento, reclamação, murmuração, desesperança. Eu quero ir para o céu. Nós precisamos ir para o céu. Nós temos que lutar a batalha do céu. Nós temos que levar as outras pessoas para o céu. Todo o resto é criancice, é meninice, é bobeira, é do diabo. Porque a única coisa que importa é o céu para o crente, ou que deveria importar. E eu quero chamar você para orar. Pertencer a Deus te conduz à vitória sobre o reino das trevas. As pessoas sem Jesus estão totalmente vulneráveis aos ataques do inimigo em suas vidas e em suas casas. O objetivo de Satanás é impedir que Deus seja glorificado, ao impedir que os perdidos sejam salvos. Quer ver quando o diabo anula o crente? Quando o crente não prega mais. Quando o crente não ganha ninguém para Jesus, o diabo anulou o crente. É assim que acontece. Colossenses 1, 10, 14. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Olha só, gente, aqui ó, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do... Olha aqui, olha coisa linda, gente, isso aqui agora, ó. Olha o que Jesus fez por mim e por você. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A graça de Deus nos transportou das trevas para a luz. Nós podemos ter a luz da vida na nossa casa. Você pode ter a luz de Jesus dentro da tua casa. E eis aqui concluo com a grande promessa em 1 João 2, 8b. Pois as trevas estão se dissipando
e já brilha a verdadeira luz. Hoje de manhã esse versículo último ficou martelando na minha cabeça, como se as pessoas estivessem pensando assim: quando a minha casa vai mudar? Quando vai deixar de ser o que está sendo a minha família, a minha casa? Quando as coisas vão ser diferentes dos meus familiares? Quando a salvação vai mudar as coisas com meu esposo, com meu marido, com meu filho, com meu pai, com meu tio? Quando isso vai ser diferente? Eu quero dizer para você uma coisa, digo muito pouco isso, vocês sabem muito bem disso. Eu não uso esse tipo de apelo, a não ser quando Deus coloca algo muito claro no meu coração. Existe uma palavra da parte de Deus para a igreja de Cristo. Não estou falando só para a Pedra Viva, mas hoje nós estamos aqui compartilhando essa palavra aqui para os irmãos. As trevas já estão se dissipando e brilha a verdadeira luz. Sabe quando isso vai se tornar uma realidade, irmã Débora, nas nossas vidas? Quando nós nos rendermos aos pés de Jesus e dissermos: Senhor, reina sobre a minha casa, reina sobre os meus filhos, reina sobre a minha família. E sabe por que eu sei que isso está acontecendo? Deus está trazendo as pessoas aos pés do seu Filho amado Jesus Cristo. O Neto falou para mim essa semana: pastor, eu tomei uma decisão. Apesar das minhas lutas, eu decidi voltar aos pés de Jesus e eu nunca mais quero me afastar da presença dele, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Sabe quando isso acontece? Quando nós começamos a ver a luz aumentando e as trevas diminuindo. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Eu não sei o que você quer fazer com isso que eu estou te falando. Eu quero orar por você. Vamos ficar todos em pé. Se você quiser vir aqui para frente, você pode vir. Às vezes eu não sei explicar o que eu quero dizer, porque às vezes eu só entendo parcialmente algumas coisas que Deus coloca no meu coração. Tem mudança para chegar na tua família. Eu estou dizendo para você, em nome de Deus, isso. Deus está dizendo para você que a mudança vai chegar na tua casa. Existe uma promessa da parte de Deus para a tua vida. Eu fiquei inquieto desde madrugada, das 3 e pouco da manhã, com essa palavra martelando no meu coração. A mudança de Deus quer chegar na tua casa, porque as trevas já estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Até quando você vai lutar com Deus? Até quando você vai fechar o teu coração? Deus quer fazer você voar tão alto, porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Deus falou para mim tão claro nessa manhã: eu quero renovar os meus filhos a tal maneira que eles venham a correr e não se cansar, subir tão alto e voar como as águias. Basta que eles esperem em mim, basta que eles confiem em mim de todo o seu coração. Talvez você está aí com o teu coração angustiado, vazio, triste, reclamando, perguntando para Deus tanta coisa que: Deus, por que isso não muda? Querido, confie em Deus. Vem aqui diante do altar de Deus e fala: Deus, eu quero entregar todo o meu ser e toda a minha casa a Ti, porque eu quero ver as trevas se dissiparem dentro da minha casa, e eu creio que a Tua luz vai começar a brilhar dentro da minha família, dentro dos meus entes queridos. Pare de lutar com Deus e deixa Deus lutar por você. Deixa Ele fazer a diferença na tua vida. Seja qual for o teu dilema, o teu desafio. Olha, se você pudesse sentir o que eu sinto nesse momento. Ele quer fazer teu coração pulsar mais uma vez, como já foi um dia, e um dia alguém disse isso para Deus:
Deus, eu queria ver o meu coração pulsando mais uma vez, do jeito que já foi um dia. Ele está dizendo para você que Ele vai pulsar muito forte ainda. É só você deixar a alegria dele entrar no teu coração, se desarmar de todas as barreiras, as reservas, os medos. Talvez você diga: Deus, mas eu tenho tanto medo de me decepcionar. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Ele nunca vai te decepcionar, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai frustrar o teu coração, porque Ele te ama, porque Ele tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida. E eu quero orar pela sua vida. Pai, estão aqui os teus filhos, e eu não sei qual é o dilema deles. Eu sei qual é a tua promessa. E se eles confiarem na tua palavra, na tua promessa, rios de água viva fluirão sobre a vida deles, e as coisas vão mudar. O teu Espírito vai começar a visitar áreas que talvez eles imaginavam impossíveis. Talvez eles estejam pedindo: Deus, me dá um sinal de que isso vai servir para a minha vida. E o teu sinal, Senhor Deus, é o teu amor por nós. O teu sinal é o toque do teu Espírito Santo, quando o Senhor nos visita e quando o Senhor nos abraça. Senhor Deus, visita as minhas irmãs e os meus irmãos aqui, porque o Senhor sabe de tudo que eles mais precisam. O Senhor conhece os seus corações. O Senhor sabe tudo que cada um precisa aqui nessa manhã. Pai, faz a tua obra completa nesses corações. Faz a tua vontade nessas vidas, Senhor. Traz alegria ao coração dos meus irmãos. Traz uma nova canção nos seus lábios, Senhor. O Senhor tem tanta coisa linda para fazer. Só mostra isso para cada um deles. Pai, faz eles sentirem no coração deles um fogo que nunca se apaga. Uma visitação tão profunda e especial que só o Senhor pode fazer por nós. Vem com a tua alegria, Senhor. Vem com a tua vitória sobre cada um de nós. Traz, Senhor, ao nosso coração aquilo que nós não podemos responder. Vem com o teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, nos cobre com a tua paz. Nos cobre, Senhor Deus, com uma porção do teu Espírito. Vem com uma unção fresca do alto sobre nós. Vem, Senhor. Coloca esperança nos corações, porque o Senhor é quem nos dá a verdadeira esperança. É o céu, é a tua mão sobre nós que muda tudo. É a tua alegria que muda tudo em nós, Jesus. Traz, Senhor Deus, esse descanso sobre o nosso coração. Vem com o teu Espírito nos visitar nessa manhã, Senhor. Nós não precisamos de muito, a gente só precisa da tua ajuda. A gente só precisa do toque das tuas mãos sobre nós. Deus, faz aquilo que a gente não pode. Tira essa dor dos corações, Senhor, nessa manhã, e coloca, Senhor Deus, o bálsamo de cura sobre as nossas vidas. Faz, Senhor, sobre esses corações fluir a tua graça, a tua presença, Senhor, maravilhosa, a cura que os teus filhos e nós todos precisamos tanto, Senhor, hoje. Faz, Senhor Deus, a tua porção dobrada vir sobre a vida de cada um aqui nessa manhã. O Senhor mandou nós irmos a ti, e os teus filhos estão dizendo: Senhor, nós estamos aqui. O que o Senhor vai fazer então? E eu sei o que o Senhor vai fazer. Eu sei qual é a tua resposta.
O Senhor é o Deus que ouve o nosso silêncio. O Senhor é o Deus que ouve o choro da nossa alma. O Senhor é o Deus que abre situações que aos nossos olhos pareciam improváveis, só para mostrar o amor que o Senhor tem por nós. Pai, traz essa alegria para esses corações nessa manhã. Seja qual for a luta, seja qual for o dilema, seja qual for, Senhor, o desafio. Eu sei que o Senhor já respondeu muita coisa nessa manhã. Eu sei que o Senhor já está fazendo muita coisa nessa manhã. Eu sei que rios de água viva estão nesse lugar. Eu sei disso. Eu sei que as tuas águas estão fazendo o que nós não podemos fazer, que é ter corações rendidos aos teus pés. Seja qual for a luta de cada um aqui hoje, só o Senhor é que pode fazer tudo diferente. Só o Senhor é que pode pegar o nosso coração e mudar tudo. Só o Senhor é quem pode fazer a diferença nas nossas vidas.